O que é insulina? Tão famosinha. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas, pelas células beta-pancreáticas, que é fundamental para conseguir fazer com que a glicose saia do sangue e entre dentro das células. Ela faz esse ajuste da quantidade de glicose que está dentro do sangue em circulação, mantendo a quantidade adequada. Meu nome é Renata, eu sou médica endocrinologista. Se você gostar desse vídeo, dê o seu like, siga o canal e indique para seus amigos. Quando que a gente usa insulina como medicamento? A gente utiliza quando o paciente não consegue produzir insulina. Por exemplo, quem tem diabetes tipo 1, na maioria das vezes vai precisar utilizar insulina. E em alguns casos de pacientes com diabetes tipo 2. Quem vai decidir se você vai precisar de insulina é o médico, e o médico habilitado para fazer esse tipo de acompanhamento é o endocrinologista. Existem vários tipos de insulina que foram sendo desenvolvidos, já completou 100 anos que começaram a se aplicar insulina nas pessoas para tratar o diabetes. Foi em 1921 que começou. E eu vou explicar um pouquinho como que elas funcionam. Existem insulinas que tentam imitar a nossa insulina basal, porque o tempo todo nós estamos produzindo insulina. Só que quando a gente não está se alimentando já faz tempo, a tendência é cair esses níveis de insulina que nós estamos produzindo. Mas ela é necessária, como eu disse, para regular a glicose no sangue, para conseguir fazer entrar a glicose nas células. Então ela é importante a todo momento. E existe uma insulina que é produzida quando a gente se alimenta, ou seja, quando a gente come, a insulina aumenta mais para tentar tirar esse excesso de glicose no sangue, que são os picos de insulina que ocorrem ao longo do dia. As pessoas saudáveis que não têm diabetes produzem de acordo com a necessidade. Então, o tempo todo estamos produzindo insulina e nos momentos que a gente se alimenta vai ter uma quantidade maior de produção de insulina ajustada à nossa necessidade. Dessa maneira, foram tentando se criar insulinas que imitem essa insulina basal e insulinas que imitem essa insulina de pico, uma insulina rápida. Então, temos insulinas mais parecidas com a basal. Hoje em dia, temos vários tipos, temos umas muito lentas que agem bem lentamente. Existem as lentas e as intermediárias. E existem insulinas que imitam a insulina de pico. Existem umas que parecem um pouco um pico e queda, tem umas que são um pico mais pontudinho e outras que são bem parecidas com a nossa normal, que elas atuam rapidamente, quase como a nossa insulina. Por exemplo, a insulina NPH, que é uma insulina humana, essa insulina, ela tem uma ação intermediária. É uma das mais antigas disponíveis, tem disponível na rede pública. Ela vai ter um certo pico, mas não tanto, e vai ter uma ação um pouco menor do que uma insulina basal também. Por isso que ela pode dar um pouco mais de, por exemplo, hipoglicemias, quer dizer, pode fazer cair a glicose, porque ela não consegue imitar tão bem essa insulina basal. Aí depois surgiu insulinas mais lentas, mas não tão exatamente como a nossa, que não atuam tão perfeitinho o dia inteiro, mas quase o dia todo, como a insulina glargina, a insulina Levemir. Depois surgiram insulinas que duram ainda mais tempo, que elas ficam praticamente 24 horas mais uniformes, como a insulina Degludec e a insulina glargina modificada. Essas insulinas rápidas, então, inicialmente temos a insulina regular, que é mais antiga, que ela demorava um pouquinho mais para começar a funcionar e demora um pouco mais para começar a cair, às vezes dura mais de 4 horas, mas demora um pouco mais de 1 hora para começar a agir, meia hora, 1 hora, então não consegue ser exatamente igual à nossa insulina rápida normal. Depois surgiram as insulinas rápidas, como a insulina Lispro, a Aspart e a Glulisina, que elas têm uma ação 15 minutinhos mais ou menos depois que a gente aplica. E depois, agora tem insulinas que atuam imediatamente. Praticamente 1, 2 minutinhos, elas já estão funcionando, que é uma modificação da insulina
as partes. Ah, Renato, mas toda a insulina tem que ser injetável, né? Porque a gente sabe que a insulina é utilizada via subcutânea, na pele, na gordurinha. Não, hoje em dia já começou a surgir outros tipos de insulina. Temos insulina inalada, que atualmente só é disponível de ação rápida, ainda não muito acessível, que é recente. Já tentaram fazer ela também de duração lenta, mas foi retirada do mercado. Já tem estudos com insulina oral, com insulina que tem uma duração de 1 semana. Então, futuramente vai ter outros tipos de insulina ainda mais modernos. E existe também a bomba de insulina, vocês já devem ter ouvido falar, que tenta imitar o nosso pâncreas. Você coloca, ela fica o tempo todo injetando no nosso corpo insulina, e ela geralmente utiliza insulinas rápidas, porque ela vai atuando o tempo inteiro, colocando um pouquinho de insulina no seu corpo. Atualmente elas são bem mais modernas, elas conseguem detectar, inclusive às vezes tem monitor acoplado que elas conseguem detectar se a sua glicemia está baixa, e isso faz com que previna hipoglicemias. E futuramente isso vai ser cada vez mais difundido e vai ter insulinas cada vez mais inteligentes e métodos mais eficazes de controlar o diabetes, principalmente nesse caso, o diabetes tipo 1 é quando a pessoa precisa realmente de utilizar a insulina o tempo inteiro. Para pacientes que têm diabetes tipo 2 também existe mais recentemente insulinas que são associadas com outras substâncias para tratamento do diabetes, né, como os análogos do GLP-1, fazendo com que essa insulina tenha um efeito muito bom e ajudando a manter sem picos de glicemia ao longo do dia e sem aumentar as hipoglicemias, já que os pacientes que têm diabetes tipo 2 e usam insulina, muitas vezes não precisam o tempo todo de utilizar a insulina artificial. Eles produzem um pouco, mas eles precisam de um empurrão, eles precisam de uma ajuda. E às vezes com essas insulinas acaba tendo um resultado mais interessante, até porque muitas vezes ajuda a controlar o apetite, então acaba ajudando eles conseguirem comer melhor também. Exemplo dessas insulinas são a associação da insulina degludeca com a liraglutida, que é o análogo do GLP-1, e a glargina com a lixisenatida, também outro análogo de GLP-1. Acabam tendo essa ação bem interessante. É importante manter um acompanhamento com o seu médico endocrinologia, que você consiga ter uma boa qualidade de vida caso você precise utilizar insulinas. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre as insulinas e até a próxima!